Boa noite, pessoal. Mais um vídeo do canal. Tá meio escuro porque tá de noite. Eu não gosto de gravar de noite porque fica escuro, mas é o único momento que eu tive oportunidade para gravar vídeo, né? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar de um livro que eu li semana passada e eu não ia falar desse livro, eu não ia nem ler ele porque eu nem tinha ele, mas aí tava no sebo da Letras e eu comprei por R$ 7. É um livro que eu já li antes. E aí eu pensei em ler de novo e já aproveitar para gravar o vídeo. É um livro que eu gosto. Paulo Coelho, né? E é brasileiro. O Demônio e a Senhorita Prim. Aqui é o Demônio e a Senhorita Prim. É um livro que eu gosto. Eu não sabia quando eu fui ler aqui na capa, né? Que ele é um livro. Ele meio que faz parte de uma trilogia, né? Cadê? Tem uma parte que fala que o Demônio e a Senhorita Prim, ele é são 3 livros que o Paulo Coelho escreveu. E esse é o terceiro de meio que um conjunto de livros, né? E o que é a história? Apesar do nome, ele não é um livro de terror, nem nada do tipo assim. Ele é um livro mais drama, com um pouco de reflexões filosóficas, né? É a história de um estrangeiro que chega no vilarejo de Visco, alguma coisa assim. E esse mensageiro ele encontra uma moça que mora no vilarejo, a senhorita Prim, né, a Chantal, e ele mostra para ela que ele trouxe com ele 11 barras de ouros. Uma ele mostra para ele e fala que as outras 10 ele enterrou em algum lugar. E aí ele fala que ele vai dar para a população da cidade se eles, no prazo de uma semana, matarem uma pessoa. Né? Por quê? Porque esse estrangeiro sofreu muito na vida dele, aconteceu umas coisas na vida dele, e ele quer descobrir se as pessoas são boas ou se elas são ruins. E aí ele faz essa proposta. E aí ele fala que se ela contar para a cidade essa proposta, ela ganha uma barra de ouro. E aí se a cidade toda matar uma pessoa, a cidade ganha as outras 10 barras de ouro. Se não, não. Então basicamente o livro é disso. Conta essa história em 7 dias. E aí é bem legal. Assim, não é um livro que tem muita ação, muita coisa, não tem muitas reviravoltas, vamos assim dizer, né? Mas é um livro bacana, tipo. Por que chama o demônio a Senhorita Prim? Porque diz que esse personagem, o estrangeiro, ele carrega dentro de si o demônio. Todos nós carregamos dentro de nós anjos e demônios, né? Na visão aqui do livro. Só que algumas pessoas são mais domadas pelo anjo que mora dentro de si e outras pelo demônio que mora dentro de si. Aqui no caso, o estrangeiro ele é domado pelo demônio que mora dentro dele. Por isso que ele quer fazer essa proposta, né? Descobrir por causa do passado da vida dele. Enquanto que a senhorita Prim é uma garota que, pelo seu lado, tem um anjo muito forte que mora dentro dela. Né? Então, o livro tem algumas partes bem interessantes, como por exemplo essa questão de tratar do bem e do mal, né? Que é abordada no livro inteiro, desde a cidade Visgo, né? Visco, não lembro. Tem uma história muito interessante, né? Era uma cidade que era habitada por prostitutas, bandidos, criminosos, pessoas imorais e ilegais. Até que uma vez chegou um sacerdote, um padre, não lembro, mas era uma pessoa de fé. E após passar uma noite na casa do maior assassino da cidade, eles resolveram mudar a cidade para uma cidade boa. E aí as pessoas foram mudando, algumas saíram da cidade e a cidade realmente começou a prosperar um pouquinho, o vilarejo, né? Tem 300 habitantes, o vilarejo, 300 e pouquinho. Aqui no livro fala. E a todo momento, então, entra essa questão do conflito, né? De como que o mal morava no vilarejo e como que a chegada desse personagem, desse padre, desse religioso, mudou isso, transformando a cidade, né? E é bem bacana ver essas reflexões do bem e do mal, principalmente quando a gente tem a personagem da Chantal conversando com o estrangeiro. Né? E aí eles conversam bastante, o estrangeiro expõe partes da vida dele, fala, porque eu penso isso, em tal parte da Bíblia acontece isso e isso, e aí a Chantal, eles vão fazendo umas argumentações bem interessantes, assim, né? Sobre o bem e sobre o mal da humanidade, da vida, das pessoas. E
É bem legal, é bem interessante. Também tem uma outra personagem muito interessante no livro que é a Berta. A Berta é uma idosa que o marido dela faleceu, o marido dela era caçador. Ele faleceu e ela ficou viúva sozinha em casa. Com o passar dos anos, ela aprendeu a sentir e conversar com a presença do marido dela, meio que um fantasma, vamos assim dizer. E o marido dela pediu para que ela sentasse todos os dias na frente da casa dela, porque ele avisou que um mal muito grande ia se aproximar do vilarejo e ela tinha que ficar preparada para quando esse mal chegasse. E aí ela fica, tanto que o livro começa com a Berta sentada na varanda, falando, né, que ela tinha recebido esse pedido do marido morto dela e que finalmente tinha chego mal, né, na figura do estrangeiro. O livro começa assim, então ele já dá um ar meio tipo, eita, o que eu acho bem legal. E aí essa personagem ela é bastante interessante, né, porque ela conversa com o marido dela, que já é morto, então a gente tem essa coisa do além conversando com o personagem que dá algumas explicações também bem legais no livro. Ele é um livro curto. Ele tem o quê? 110? Não. 140 e poucas páginas. O que eu não gostei do livro? Pera aí. Ele é um livro que não tem muita ação, não tem muita acontecimento, como assim dizer. Ele é um pouquinho lerdo também. Tipo, se você pegar pra ler à noite, eu durmo. Eu dormi, na verdade. Mas a história é boa. É uma história até que rápida de se ler, sabe? E os diálogos são bem bolados, então dá pra... É o tipo de... Os capítulos são curtos, sabe? Quando você vê, você já leu 30 páginas, 40 páginas, rapidinho. Querendo saber o que vai acontecer na história. Será que vão matar uma pessoa na cidade? Será que não vão matar? O que será que vão fazer, né, com o estrangeiro? E como será que vai acabar essa briga do bem e do mal? Será que as pessoas realmente são más? Será que elas são boas? O que eu não gostei foi o final. A resposta, vamos assim dizer, para essa questão, né? Porque até certo ponto a gente acredita tá acontecendo uma coisa no livro e aí a Chantal meio que trapassa, vamos assim dizer, né? E altera o rumo das coisas de modo que ela meio que trapaceia, vamos assim dizer, né? E aí ela dá uma resposta aí pro estrangeiro, não é uma resposta muito convicta, vamos assim dizer, da coisa. Fica uma ideia de que foi tapeado, sabe? Tipo, putz, eu não esperava por isso. Mas foi só isso que eu não gostei do final. Eu achei meio... Ficou ainda aquele ponto de interrogação na minha cabeça. As pessoas são boas ou são ruins? Não ficou decidido por causa do que acontece no livro. Mas é um livro bom. Eu recomendo. Quem tiver a oportunidade de ler, né? Ele é um livro legalzinho. Faz a gente pensar em algumas coisas da vida bem interessantes. Não é um livro favorito, né? Nem uma literatura maravilhosa. Sei que tem muita gente que não gosta de Paulo Coelho, mas, enfim. Não tenho muito o que falar, né? Não tenho muito o que falar desse livro. Não tem muito mais o que falar, não. A história é bem curtinha mesmo e é mais isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.